Boa noite novamente a todos, dando continuidade à segunda parte da aula de biossegurança para a turma de estética. Sejam bem-vindas, meninas, novamente. Vamos esperar só mais uns segundinhos para todo mundo entrar. Se tiverem alguma dúvida, tá, meninas? Durante a explicação, vocês podem ir tirando, tá bom? Então, estávamos aqui no slide 21 aí do material de vocês. Pessoal, se alguém chegou e não colocou o nome, por favor, coloque o nome de vocês. Só quem não colocou ainda, tá bom? Então eu tenho registrado aqui Alexandra, Caroline, Ilana, Jaqueline, Catiane, Laís, Maria Eduarda, Maria Pereira, Pamela, Rayane, Silvânia, Simone e Suelo. Silvânia tá ok aqui. Então, Caroline Barbosa tá ok também. É só para quem não colocou ainda, tá bom? Maria Cineide, aqui que eu não tinha colocado ainda. Prontinho. Tá aí, né, Carol? Então, teve uma Camila que entrou, não sei se foi Ana Camila ou Camila Castro. Se vocês puderem me informar aí. Só ela já tinha colocado. Então, vamos lá, dando continuidade ao nosso assunto. Então, condutas após exposição ocupacional a material biológicos, né? Então, é necessário os cuidados imediatos, né? Então, logo após o contato com esse material contaminado, foi Camila Castro? Obrigada, Simone. Então, para garantir a Sueli. Então, que vocês, espero que nunca, né, precisem necessitar desses cuidados, né, pós-exposição. Isso, ela entrou antes, só que como tem duas Camilas, aí eu não sabia qual que era. Tem Ana Camila e Camila Castro. Então, os cuidados locais imediatos, fazendo a lavagem, né, como a gente viu agora há pouco, fazer exames no paciente, quando possível, né, para poder identificar se aquele paciente estava ou não contaminado. Nas atividades de estética fica mais complicado fazer esse tipo de exames, mas se possível, né, sempre ter uma ficha ali do paciente com as informações de possíveis doenças que ele possa vir a ter, não a nível de vocês, né, evitarem ou recusarem fazer o tratamento estético neles, até porque isso é crime, né? Mas sim no aspecto de vocês se cuidarem, né, da forma necessária para não se contaminar. Então, medidas de quimioprofilaxia para hepatites e HIV, né? Então, tomar medicações necessárias para evitar, caso você tenha entrado em contato com esses micro-organismos, que eles se desenvolvam, né, que eles acabem manifestando as doenças. E, lógico, fazer o acompanhamento sorológico, né, como eu falei, que vai inicialmente ser semanalmente, depois mensalmente, depois a cada 6 meses e depois por um ano, tá bom? Os exames laboratoriais após exposição a materiais biológicos, então são feitas sorologias no paciente fonte, né, no paciente que você estava fazendo, no cliente que você estava fazendo atendimento. Então faz o exame anti-HIV de ELISA e o teste rápido, o HBS, o antígeno HBS e o anti-HVC,
e o anti-hepatite C, tá? Então, esses são indicados para os pacientes, os clientes, né, que vocês acabaram tendo contato ali com algumas secreções, né, com sangue, com qualquer material biológico ali do corpo daquela pessoa. Então, as sorologias para o acidentado, então também o anti-HIV, né, o teste de ELISA, o anti-hepatite B, o anti-hepatite C, o hepatite A, tá? Então todas as hepatites, né, possíveis são colocados ali. Lembrando de não reencapar a agulha, não dispensar a agulha em lixo comum e sim utilizar o Descarpac, né, o material perfluorcortante ser depositado ali no lixo adequado. Então, quimioprofilaxia após exposição ocupacional ao HIV. Então, o início, né? Então, imediatamente, quanto mais rápido você iniciar o protocolo, maiores as chances de você, caso tenha entrado em contato com o vírus, dele não se manifestar. A duração relacionada ao paciente fonte, né? Se foi HIV negativo, se você teve a confirmação ali de que aquela pessoa ela não tinha HIV, então você suspende a medicação, porque aí você não precisaria mais tá tentando combater algo que aquela pessoa, né, não lhe passou. Se a pessoa é HIV positivo, aí deve fazer a utilização, né, da quimioprofilaxia por 4 semanas, né, um mês. Fonte com estado viral desconhecido e de risco, ou seja, não sabe se o paciente tinha ou não, mas é uma pessoa que tem comportamento de risco, então mantenha ali a quimioprofilaxia como se a pessoa tivesse contaminada, tá bom? Para hepatite B, as recomendações, né, o ideal é a prevenção pré-exposição, né, evitar que se exponha, a vacinação completa, né, sem nenhuma medida adicional. Então, existe a vacina para hepatite B, o que ainda não existe para o HIV. No caso das pessoas que não são vacinadas, iniciar a vacinação em medidas específicas e o esquema incompleto da vacinação, né, caso você não tenha tomado todas as dosagens, completar essas dosagens, né, e colocar medidas específicas ali para a hepatite. Então, indicações de gama-globulina hiperimune como forma de tratamento para os profissionais não vacinados, aqueles que tiveram vacinação incompleta e aqueles que não foram responsivos à vacina, tá? Então, faz a indicação do uso dessa medicação caso, né, o profissional ele não tenha tido feito o uso da vacina em nenhum momento, ou se aquela vacina ela não tiver sido feita todas as dosagens. Para hepatite C, não existe intervenção específica para prevenção da transmissão do vírus da hepatite C, né? A única medida eficaz é a prevenção da ocorrência do acidente. Então, é evitar que você entre em contato ali com fluidos corporais do paciente, do cliente, para que você não tenha o risco de contaminação. Então, acompanhamento após exposição ocupacional a materiais biológicos, né, o sorológico, fonte com exames positivos, então de forma imediata, fazer o acompanhamento, né? Na verdade, você tem que notificar que houve essa contaminação e aí permanecer esse acompanhamento após 6 a 12 semanas e depois após 6 meses. Prevenção da transmissão secundária, então para que você não corra o risco de transmitir para outras pessoas, né? Então, realizar o sexo seguro até 6 meses após o acidente e para sempre, né? Para não ocorrer o risco de você se contaminar ali devido a estar tendo uma relação com a outra pessoa contaminada. E o apoio psicológico, né? Porque
principalmente em relação ao HIV, que é uma doença que não tem cura. Então existe um fator psicológico ali que pode influenciar bastante na vida daquela pessoa, além, né, de toda a questão do estigma e preconceito que ainda existe na sociedade. Então, desafios na abordagem à exposição ocupacional a material biológico. Então, para se montar estratégias, vencer barreiras, diminuir as chances de risco, é importante reconhecer a importância dos acidentes com a exposição a fluidos biológicos. Deu uma travada aqui, gente, não sei aonde no momento que travou. Me informem se voltou aí para vocês. Voltou, gente, a transmissão? Então, parou, mas já voltou? Para mim aqui já está ok. Me informem aí se voltou ou não. Tá ok? Travou, mas voltou, né? Então, beleza. Então, vou reiniciar essa parte aqui, que eu não sei até onde deu para vocês acompanharem. Então, os desafios na abordagem à exposição ocupacional a material biológico, né? Então, formas de medidas de vocês implementarem estratégias, checklists, métodos de reconhecer a importância dos acidentes com exposição a fluidos biológicos, né, trabalhando de forma a evitar que essa exposição ocorra. Reduzir subnotificação dos pacientes, então é importante que se tenha um conhecimento, né, de que aquelas pessoas às quais vocês estavam prestando serviço, elas saber, né, o estado de saúde delas, desburocratizar o atendimento, né, então as pessoas que porventura tiveram uma exposição, né, durante a atividade laboral, que elas sejam imediatamente iniciadas ali nos protocolos de pós-exposição, né? Quanto mais rápido isso for feito, melhor. Então, às vezes, a parte burocrática pode atrasar esse acompanhamento. Racionalizar a profilaxia, então colocar de forma racional, eficaz, efetiva, né, as medidas profiláticas ali para evitar essa exposição. Realizar trabalhos em prevenção, como descarte adequado de materiais perfuro-cortantes, sempre estar reforçando, dando instrução, orientando a equipe para que esse material ele seja descartado da forma correta. Sempre acompanhar, sempre orientar, sempre atualizar através de programas de prevenção e também estabelecimento de parcerias, né, onde a sua clínica, né, de estética, ali, seu consultório, ele possa sempre estar trazendo inovações, trazendo treinamentos para a equipe, para que os riscos se tornem cada vez mais minimizados. Então, a produção científica sobre os acidentes de trabalho com material perfuro-cortante entre trabalhadores de enfermagem, tá? Depois a gente vai ter um momento onde vamos especificar artigos para a área de estética, tá? Então, vamos falar isso um pouco mais para frente, tá? Depois da nossa N1. Então, eu trouxe aqui dados no geral, tá? Mas aí, como os mais comuns são na área de enfermagem, então eu trouxe alguns aqui interessantes dentro do que a gente falou, tá? Então, esse artigo, ele foi de 2002 e ele trouxe, né, nessa figura aqui a distribuição dos fatores apontados nos artigos analisados como principais fatores predisponentes à ocorrência de acidentes perfuro-cortante. Olha o que a gente vê aqui, ó, reencape de agulhas. Por isso que não pode mais fazer isso, porque o reencape de agulhas era algo que fazia com que os profissionais que trabalham, né, na área de saúde cometessem acidentes. Depois a gente vem dispositivo inadequado para o descarte, né? Então não é descartado no Descarpac. E
depois o manuseio de agulhas, né? Então, querendo ou não, o reencape de agulhas e aqui o manuseio diretamente com as agulhas, né, a gente vê eles somados, representam aí mais de 50% dos acidentes nesse estudo aqui. Então, plano de prevenção de riscos de acidentes com materiais perfurocortantes. Então, essa tabela aqui, ela traz, né, o número e proporção de acidentes de acordo com as circunstâncias da ocorrência em sistemas de vigilância brasileiro, tá? Então, aqui ele trouxe uma comparação a nível Brasil, a nível Estado de São Paulo e a nível município do Rio de Janeiro. E aí ele trouxe alguns períodos, né, no Brasil de 2002 a 2009, em São Paulo de 99 a 2006 e no Rio de 97 a 2008. O número de acidentes a nível Brasil, nem vou contabilizar aqui porque esse está subnotificado, né? Mas em São Paulo, 14.096 no estado de São Paulo. E no município do Rio, 20.723, tá? Então, vejam o nível, né, de acidentes e quanto que essas pessoas, né, estão ali arriscando suas vidas com esses acidentes que muitas vezes é por falta de atenção. Então, as circunstâncias de ocorrência, principalmente, mais uma vez, reencape de agulha, tá? Então, o reencape de agulha está ali no top, né, no primeiro lugar, como sendo o principal causador, né, um dos principais causadores ali das circunstâncias de ocorrência de acidentes, tá? No Rio, o reencape de agulha só perdeu para o descarte, tá? Em São Paulo, o principal foi a administração de medicação seguida de procedimento cirúrgico. Já a nível Brasil, a gente tem o descarte e a administração de medicação como sendo os principais causadores aí de acidentes. Aqui é o plano de prevenção de riscos de acidentes com materiais perfurocortantes, foi feito pela Unimed de Teresina, e aí ele trouxe os seguintes dados. 4% as circunstâncias de ocorrência de acidente com percutâneos envolvendo agulhas, tá? E aí a gente tem o acidente em trânsito para o descarte, ou seja, a pessoa estava indo descartar e acabou provocando um acidente, corresponde a 4%. 13% durante o descarte propriamente dito do perfurocortante, 9% através do descarte inadequado, 9% durante a limpeza, 10% colisão com outro trabalhador ou com o perfurocortante, ou seja, você esbarrou ali no outro profissional. Outras formas, né, corresponde a 4%. 5% reencapar a agulha, 5% através do acesso intravascular, e aí você, ao invés de atingir a pessoa, você acaba se machucando também. Transferência, processamento de amostras, 5%. 3% para ativação do dispositivo de segurança, ou seja, algumas, né, seringas, elas possuem um dispositivo de segurança justamente para evitar os acidentes com perfurocortante, mas mesmo assim 3% dos acidentes era justamente no momento da ativação desse dispositivo. 27%, ou seja, a maior parte, né, desses acidentes é manipulação de agulha no paciente, né? Então, quando você estava fazendo algum procedimento com o paciente. E 6% manuseio ou passagem de instrumentos. Então, boa noite, Josi. Coloca teu nome, por favor.
Joseli. Então, gente, observem, né, o quanto que é importante se ter cuidado, atenção em manusear materiais perfluorocortantes. Então, aqui, acidentes ocupacionais com material perfluorocortante em um hospital regional de Minas Gerais. A gente vê aqui nos anos de 2000, 2001, 2002 e temos aí dados de 2006, esse estudo, onde a gente observa aqui que a clínica médica em 2000 foi onde ocorreu o maior número de acidentes. Em 2001 manteve-se a clínica médica. Em 2002 ela foi ultrapassada pela ala particular, né? Onde atende várias especialidades, e a gente tem também aqui outras causas, né, que não foram consideradas, especificadas, que seria berçários, recursos humanos, laboratórios, tomografia, que também, né, tem um número alto. Então, o que é que a gente pode observar com essa tabela? Que os números de acidentes, né, em alguns setores hospitalares que antes tinham um índice maior de ocorrência, eles acabaram diminuindo graças, né, a medidas de controle e de cuidados ali para evitar os riscos de acidentes com materiais perfluorocortantes, materiais biológicos. Então, acidentes ocupacionais com material perfluorocortante no hospital ainda continuando, né? A distribuição dos acidentes ocupacionais ocorridos no Hospital Regional de Minas Gerais, segundo o tipo de exposição e o ano de ocorrência. Então, os acidentes ocupacionais por perfluorocortantes corresponderam a 62% dos acidentes em 2000, 63% em 2001 e 64% em 2002. Ou seja, não houve estratégias, né, significativas colocadas em práticas para diminuição, que a gente observa que a cada ano os acidentes com perfluorocortantes foram aumentando. E por último aqui a gente vê a distribuição dos acidentes ocupacionais com materiais perfluorocortantes segundo o tempo de exercício na função e no ano da ocorrência. Ou seja, pessoas que apresentavam menos experiência, né, em 2000, pessoas com menos de um ano de profissão até 5 anos, eles juntos correspondiam a 86% dos acidentes. Né? A gente observa que quanto mais experiência o profissional tinha, menores os erros. Em 2001, houve uma diminuição dos erros daquelas pessoas que estavam há menos de um ano, então isso pode estar relacionado a treinamentos que foram feitos para os novos profissionais. Em compensação, os erros dessas pessoas que estavam com 44% em 2000 chegaram a 58% em 2001, ou seja, aquelas pessoas que tinham um ano, quando passaram a trabalhar por mais de um ano, elas mantiveram os erros. Em compensação, em 2002, subiu para 45% aquelas pessoas que trabalhavam há menos de um ano naquele ambiente e diminuiu de 1 a 5 anos para 39% aqueles que já tinham um pouco mais de experiência. Então, vejam que a gente pode estar avaliando em cima dessa tabela que no ano de 2001 pode ter havido um treinamento para a equipe mais nova, né, que tem até um ano, as pessoas que estavam sendo admitidas ali naquele período de estudo, naquele ano, e que no ano seguinte, quando elas já estavam com mais de um ano de experiência, fez com que os erros, né, fossem diminuindo. Então, e isso não não continuou, né, com os novos que estavam entrando em 2002. Então, foi uma boa estratégia em 2001, mas quando a gente viu em 2002, aquilo não continuou com quem estava entrando, o que aumentou novamente o número
de erros, né, com o perfil cortante daquelas pessoas que estavam ingressando na atividade laboral. Então aqui a gente vê a distribuição do número de acidentes com perfil cortantes de acordo com a categoria profissional de enfermagem, né, entre enfermeiro, técnico e auxiliar. Lembrando que cada vez mais, né, a gente está tendo menos auxiliar, né, de enfermagem, e tinha também atendente, né? Hoje em dia a gente não vê mais isso. Então, dos anos de 2002 até 2006, a gente observa que técnicos e auxiliares de enfermagem, principalmente auxiliar, era onde a gente tinha o maior número de acidentes com perfuro cortantes. Em 2003, a gente teve agora os enfermeiros, né, fazendo parte desses erros. Em 2004, continuou os auxiliares tendo um número maior, seguidos dos enfermeiros e depois dos técnicos de enfermagem. Em 2005, mais uma vez, os auxiliares continuaram predominando em relação aos erros, depois os enfermeiros e, por último, os técnicos e atendentes. E em 2006, ainda se mantendo no topo, né, mas cada vez mais diminuindo, os auxiliares como sendo predominantes nos erros. Agora os técnicos passaram a ter mais erros e seguidos dos enfermeiros. Então, a Silvina está dizendo aqui, muito sério esse acidente, pode custar a vida dos profissionais. Pois é, por isso que eu estou batendo tanto na tecla e estou mostrando esses dados para vocês, porque às vezes a gente acaba errando pelo excesso de confiança, né? Então, quando a gente tem um excesso de confiança, a gente às vezes deixa de lado seguir alguns protocolos, seguir alguns procedimentos de segurança. E eu não quero que vocês se contaminem, né? Eu não quero que vocês, quando estiverem fazendo as atividades de vocês, acabem se expondo e entrando em riscos desnecessários. Eu quero que vocês tenham uma consciência crítica, né? Que vocês analisem criticamente os riscos que vocês vão estar correndo quando vocês estiverem fazendo as atividades de vocês, e que tomem todos os cuidados necessários para que vocês não acabem adquirindo nenhuma doença. Tá? Então aqui acidentes ocupacionais com materiais de perfuro cortante ainda no Hospital de Montes Claros em Minas, né? A correlação da categoria profissional com a parte do corpo atingida, com o agente causador e com a situação geradora do acidente. Então vamos lá. Analisando aqui os enfermeiros e os técnicos e auxiliares de enfermagem, né? Então, parte do corpo atingida, as mãos nos enfermeiros corresponderam a 10%, e os técnicos e auxiliares de enfermagem correspondeu a 89%. Outras partes, né, não foi aqui muito contabilizada, 7,4%. O agente causador, então, agulha, 9,6% nos enfermeiros e 90,4% entre os técnicos e auxiliares de enfermagem. E a situação geradora, o descarte, 14% nos enfermeiros e 2,5% no procedimento. Já em relação aos técnicos e auxiliares de enfermagem, no descarte 85% e no procedimento 97%. Então vejam o quanto que nesse estudo aqui, né, mostrou o quanto que eles erram, porque 97% cometem erros durante o procedimento e 85% durante o descarte. Então, acidente de trabalho com material perfuro cortante envolvendo profissionais e estudantes da área de saúde em hospital de referência. Então, a distribuição dos acidentes com risco de exposição a material biológico. Então, agulha com lume, 54%, agulha maciça, 8%, intraquete, 3%, vidros, 3%, lâmina, 9%, outros 14% e ignorou, né, a resposta ali,
9%. E aqui a distribuição do uso de equipamentos de proteção individual no momento do acidente. Então, 9% não tinha esse equipamento de proteção no momento do acidente. Apenas 13% tinha os EPIs corretos e 78% tinha os EPIs incompletos, ou seja, só tinha parte deles. Então pode ser que o acidente tenha ocorrido, né, justamente pela falta do uso do EPI correto. Então, fatores de risco para acidentes com materiais perfuro-cortantes, né, a frequência absoluta no local de trabalho. A gente vê que clínicas de idosos é um número menor, seguida de home care, de laboratórios, de unidades de saúde, de hospital psiquiátrico, hospital de pequeno porte, atendimento pré-hospitalar, hospital de médio porte e hospital de grande porte, é onde a gente tem o maior número, né, de frequência absoluta de acidentes. Setores em que ocorreram os acidentes perfuro-cortantes, então principalmente na UTI, depois seguida do pronto-socorro, enfermaria, aí um pouco menos ambulância, depois menos sala de procedimentos, menos no ambulatório, menos na enfermaria psiquiátrica e assim por diante, sendo na residência do paciente, né, os menores setores de acidentes com perfuro cortante. Então, objetos perfuro-cortantes causadores dos acidentes, a maioria deles, né, agulha de seringa, tá? Então, agulha, né, a gente vai ver que é sempre o maior número que provoca acidentes. Então, procedimentos executados na hora do acidente com perfuro cortante, a maioria deles foi punção venosa, depois diluição de medicamentos e testes de glicemia, tá? Vou considerar só os 3 primeiros aqui. Então vejam o quanto, né, uma coisa tão simples quanto um teste de glicemia pode fazer com que haja um acidente quando não é tomadas medidas de cuidado necessário. Então, possíveis causas dos acidentes com perfuro cortante, a maioria deles é paciente agitado ou agressivo, aí faz com que você não tenha, né, o total domínio ali da segurança, né, de estar manipulando o material perfuro cortante, aí realmente existe um risco maior de provocar acidente. Depois a gente vê que quase, né, a mesma porcentagem, a gente tem um manuseio inadequado do material perfuro cortante. Depois a gente vem a questão da distração, excesso de trabalho e cansaço, né? Então, distração, excesso de trabalho e cansaço, e se junta tudo isso aqui, a gente tem, né, um prato cheio para um acidente. Então, a distribuição dos acidentes com risco de exposição a material biológico, a gente já falou isso. Desculpa, gente, eu repeti. Então, acidente de trabalho com profissionais de saúde de um hospital universitário, né, eu trouxe alguns dados aqui. A notificação correta e a apuração adequada dos fatos relacionados ao acidente de trabalho são de extrema importância, pois permitem aos gestores do hospital conhecer situações de risco e intervir com medidas e ações direcionadas, mitigando os efeitos econômicos e sociais dos acidentes de trabalho nestas instituições. Através dos registros de acidentes do hospital, observou-se que a notificação do acidente de trabalho entre 2001 e 2008 ocorreu no mesmo dia em 16 casos, o que representa 47% do total. A demora em notificar o acidente de trabalho, especialmente em se tratando da exposição a riscos biológicos, pode definir a eficácia do tratamento pós-exposição, que deve tentar reduzir o tempo entre o momento do acidente e do atendimento. Então, meninas, isso, né, é algo que a gente falou agora há pouco, a relação de ocorrer um acidente e você ter o acesso imediato ao tratamento, tá? Para que vocês não comprometam aí o sucesso,
né, da eficácia da profilaxia pós-exposição, tá bom? Então, acabamos por hoje, meninas. Fica faltando só esses 2 slides aqui, tá? Então, esse material aqui já foi enviado para vocês. E aí, na semana pós atividade avaliativa, tá? A gente dá continuidade aqui, onde eu vou falar um pouquinho mais sobre esses dados aqui com vocês, tá bom? Então, Saimito aparece aí para dar uma boa semana para vocês. Então, meninas, desejo um excelente final de semana, um bom feriado, né? Apesar de que todos precisamos estar em casa, né? Em isolamento, mas desejo de qualquer forma um feriado excelente, um final de semana maravilhoso. Estudem, né? Reforcem aí os conhecimentos de vocês. Lembrando, as aulas vão ficar disponíveis no YouTube para vocês, então vocês vão poder reforçar, né? Relembrar algumas coisas que foram ditas. O Instagram, ele estava me trollando, né? E eu não estou conseguindo salvar algumas aulas, mas aí por isso que no YouTube não tem todas as aulas, infelizmente. Mas a partir de agora eu estou conseguindo salvar todas, porque eu baixei um aplicativo para o Instagram não me trollar mais. E aí, terminando as aulas, boa noite, Flávia, eu já estou me despedindo aqui do pessoal. E aí, terminando a aula, eu já posto no YouTube e aí já fica disponível para vocês, tá bom? Então, obrigada pela participação de vocês em mais uma aula, né, por estarem aqui novamente, né, participando, adquirindo conhecimento, fazendo a parte de vocês, que isso, né, é gratificante para nós professores, porque a gente identifica que vocês realmente, a gente se dedica, prepara a aula, faz tudo para vocês, e aí o reconhecimento é quando vocês participam das nossas aulas, tá bom? Então, fiquem com Deus, tchau, tchau e até próxima semana.